Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Lições de Esperança, especialmente você, professor, da nossa Lição de Esperança. Estou aqui na companhia do pastor Fábio Lucas, do pastor Evaldson Júnior e eu sou o pastor Marcelo Loconte, da Igreja Esperança 7. Hoje nós queremos discutir um tema extremamente atual e pertinente para os nossos dias. É possível ser cristão sem igreja? Esse é o segundo tema da nossa lição. Você, professor que está nos acompanhando, receberá hoje algumas instruções orientadoras, algumas direções para você colocar na sala de aula, discutir com seus alunos. Em 2010, o IBGE divulgou os dados de uma pesquisa apontando que mais de 4 milhões de evangélicos brasileiros não frequentam nenhuma igreja. Essa notícia repercutiu não apenas no meio evangélico, mas também em revistas importantes, em mídias importantes como a Isto É e a Cristianismo Hoje. Será que esses irmãos estão corretos em deixar a igreja e seguir um cristianismo solo? Nós vamos refletir sobre esse tema em 3 pontos principais. O primeiro ponto, por que os crentes estão deixando a igreja? O segundo ponto, o que realmente significa a palavra igreja? E no terceiro ponto, por que devemos congregar? Pastor Fábio Lucas vai seguir com o primeiro tópico, eu volto com o segundo e o pastor Evaldson com o terceiro. Nossa sugestão para os professores é que divida bem o tempo da lição. Nós temos 3 tópicos, gaste aí aproximadamente 20 minutos no primeiro tópico, uns 15 minutos no segundo e uns 20 minutos no terceiro tópico, ficando aí 5 minutos para a introdução, mais 5 minutos para a conclusão. É importante que você se atenha ao tempo e administre bem, de tal forma que os 3 tópicos sejam ministrados na aula. Vamos seguir agora com o pastor Fábio Lucas no primeiro tópico. Olá, eu sou o pastor Fábio Lucas e é um prazer estar novamente aqui com você. Hoje nós estamos discutindo a lição 2 das lições de esperança. É possível ser cristão sem igreja? E no primeiro tópico nós queremos trazer uma discussão interessante. Quais as razões que levam muitas pessoas a deixar a igreja? Por que os crentes estão deixando a igreja? Essa marcha dos crentes sem igreja não acontece só no Brasil, está no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, o número de pessoas cristãs sem igreja já está em 20 milhões. Se aqui no Brasil nós temos apenas 4 milhões, lá nos Estados Unidos nós temos 20 milhões. Na França, há uma informação de que menos 57% da população se declara cristã. E esse número se repete também na Inglaterra, 56% são ateus. Temos notado que muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja. E no primeiro tópico, querido professor, nós queremos tentar entender os argumentos que essas pessoas utilizam para deixar de congregar, de participar de alguma instituição, de alguma igreja cristã. Basicamente, 3 argumentos são colocados por essas pessoas e eles são lançados aqui nas lições, e é interessante que você apresente um a um e crie um momento dinâmico na sua sala de aula para que todos esses 3 argumentos sejam rebatidos. Talvez, de um lado, as pessoas que possam sustentar esses argumentos e, de outro lado, a refutação, a resposta a esses argumentos. E o primeiro argumento daqueles que deixam a igreja é que eles alegam que Jesus não deixou nenhuma forma de igreja organizada, por isso não há necessidade de congregar. E é verdade, Jesus ele não construiu prédio, Jesus não construiu nenhuma instituição, não colocou uma placa de igreja, não é verdade? Mas será que isso é motivo suficiente para a gente não congregar? É bem notável vários textos na sua lição que ensinam-nos que a igreja primitiva ela se organizou criando uma estrutura para acolher pessoas, para cuidar de pessoas. A sua lição vai apresentar vários argumentos apostólicos de uma organização da igreja por meio de diáconos, bispos, presbíteros, e essa igreja institucionalizada, ela já começou sim no tempo dos apóstolos. Nós temos o Concílio de Jerusalém, nós temos várias situações no Novo Testamento que mostram uma igreja se estruturando como organização. Você lê a lição, tem muita coisa interessante para você argumentar.
O segundo ponto que nós vamos rebater nesta lição, nesse tópico 1, é que os desigrejados, assim chamamos na lição aqueles que não frequentam a igreja, querem Deus, mas não querem a igreja. O segundo argumento é que eles dizem que a igreja tem falhado muito, que a igreja tem caído em muitos erros, em muitos pecados, em muitos escândalos e prestando um desserviço ao evangelho. Ora, é bem verdade que infelizmente nós temos amargado escândalos cada vez mais vergonhosos. Mas isso não é motivo também para deixar a igreja. Tem uma citação do Dr. Russell Shedd que você jamais encontrará uma igreja perfeita. Porém, se algum dia você a encontrar, recomendo o Dr. Shedd, por favor, não vá para lá, porque você irá estragá-la. Não existe igreja perfeita. A grande verdade é essa. Portanto, a igreja é imperfeita porque você faz parte dela. A igreja não é um museu de santos, ela é um hospital para pecadores. E esse argumento, ele não é válido porque não existe igreja perfeita. Finalmente, nós temos uma terceira sustentação que é colocada pelos desigrejados, que é que eles acreditam não ser necessário submeter-se a nenhuma autoridade humana, mas somente a Deus. Você pode argumentar também, querido professor, contra este argumento, que, na verdade, quem instituiu liderança foi o próprio Deus. Pastores e líderes espirituais representam Deus. Se você não consegue se submeter a uma pessoa como autoridade espiritual, como você diz que submete a Deus que você não vê? Então, existem várias outras razões pelas quais as pessoas estão deixando a igreja e você pode até conversar com os alunos, vendo quais são esses argumentos. Mas nosso desejo é que na sua aula, professor, você sustente a necessidade de congregar, rebatendo todos esses três argumentos principais que têm levado muitas pessoas a deixar a casa do Senhor. Caminhamos agora para o segundo tópico. O que realmente significa a palavra igreja? A palavra igreja no grego eclésia significa chamados de dentro para fora. No Antigo Testamento, essa palavra era usada para chamar o povo de Israel para sair de dentro de suas casas para juntarem-se no templo, para reunirem-se no templo. Infelizmente, essa palavra, igreja, tem sido distorcida do seu contexto e alguns cristãos mal intencionados têm usado essa palavra para dizer que a igreja é aquele povo que foi chamado para fora dos templos, para fora desse sistema, dessa instituição. E isso não é verdade. A palavra igreja também no Novo Testamento, sempre que a palavra igreja aparece no Novo Testamento e aparece muitas vezes, ela tem um sentido de chamar, sim, um povo escolhido, um povo eleito, um povo separado de fora do mundo para dentro da igreja. A palavra igreja tem um sentido de ajuntamento. Igreja é a reunião do povo de Deus em nome de Jesus, em torno de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos diz que, aliás, o apóstolo Paulo sempre em suas cartas, quando refere-se à igreja, a um povo que está reunido em um determinado local, ele usa essa palavra eclésia. A igreja que está reunida em sua casa, por exemplo, lá em Filemão, capítulo 2, ou também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando ele diz a igreja que está reunida em Corinto. O que precisa de ficar claro para nós, para os professores, é que a palavra igreja tem esse sentido, tem esse significado. Deus não chamou ninguém para andar sozinho. Deus não chamou ninguém para ser um cristão solitário. Sempre reunido, sempre junto. A Bíblia usa 5 figuras para explicar, para dar sentido e significado à palavra igreja. Ela usa a figura do corpo, do edifício, da lavoura, do santuário de Deus. A igreja é a família de Deus. Eu quero dar uma sugestão aos professores que trabalhem bem essas figuras de linguagem, dando o sentido, o real significado para essas figuras, relacionando elas ao significado da palavra igreja.
A Bíblia usa essas figuras sempre no sentido de ajuntamento, de união, de comunhão. Então trabalhe bastante estas figuras de linguagem. Por fim, caro professor, deixe claro aos seus alunos em sala de aula que não é possível ser igreja de um homem só. Não dá para ser igreja sozinho, isolado dos demais. O que aconteceria ao membro de um corpo amputado? Fora do corpo ele não tem vida. Assim é o cristão que não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com os demais irmãos. A vida espiritual dele mingua e por fim ele fica bem raquítico. Mostra a importância de estar juntos uns com os outros, estimulando uns aos outros. Igreja é ajuntamento. Chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição e a pergunta agora é: por que devemos congregar? Você terá 4 tópicos para trabalhar a resposta para essa pergunta, começando com congregar é crucial para o nosso crescimento espiritual. Nesse primeiro subtópico, eu gostaria de sugerir a você a usar a ilustração que foi colocada aqui. Ela será muito útil para que você esclareça e chame a atenção dos seus alunos para a necessidade de congregar. Além dos textos aqui já sugeridos, eu sugiro a você que procure dentro da Bíblia, por exemplo, Efésios 4, mostrando que a igreja foi instituída por Cristo e Cristo colocou uma liderança para que as pessoas que fazem parte cheguem ao crescimento. A motivação de Cristo sempre foi essa, para que as pessoas cresçam à medida que congreguem. No segundo tópico, nós temos aí que não é possível ter Cristo sem ter a igreja. Existe sempre uma ligação muito forte entre a base da igreja, que é Cristo, e a igreja como construção sobre Cristo. Você jamais terá comunhão com Cristo desprezando o maior e principal projeto dele nesta terra, chamada igreja. Há um dogma católico que diz que não há salvação fora da igreja, ou não há salvação sem igreja. E a pergunta que é muito comum no dia a dia, e alguém pode te fazer isso na sala de aula, ou você pode colocar isso para o dia a dia dos alunos, é: a igreja pode levar alguém ao céu? Ou a igreja levará alguém ao céu? A resposta, obviamente, é não. Mas a igreja será levada ao céu, e apenas aqueles que fazem parte dela subirão com Cristo. Como subsídio, eu quero deixar aqui uma ilustração. Imagine você um rio, você está à margem de um rio e quer chegar a outra margem. A margem que você está representa a terra e a outra margem representa o céu. Para que você atravesse a outra margem, existe apenas um barco. Esse barco é chamado igreja. Nós não estamos falando de uma denominação específica. Nós estamos falando da igreja como formação, como um corpo de Cristo. O marinheiro desse barco é Jesus. Quem quiser caminhar ao céu, quem quiser chegar ao céu, precisa entrar no barco. Somente ele conduzirá você ao céu. A sua terceira linha de resposta, o terceiro subtópico, é que a igreja é um ambiente propício para a nossa disciplina. Coloque essa questão de que a igreja é um lugar de tratamento, um lugar de cura, é um lugar onde nós temos que trabalhar pessoas, é um lugar de discipulado. Por último, a igreja é um ambiente propício para a comunhão. Aqui você pode trabalhar a questão do acolhimento. Aproveite a ideia da ceia. Aproveite a ideia de que nós vivemos um mundo solitário, de que a igreja é um lugar para acolher as pessoas que estão sozinhas. Finalmente chegamos à conclusão das nossas orientações para a segunda lição: é possível ser cristão sem igreja? Nossa recomendação é que os professores fechem revisando as 3 perguntas principais que trabalhamos, sendo a primeira: por que os crentes estão deixando a igreja? Certamente você conhece alguém que deixou de ser crente, ou às vezes está sendo crente em casa, no pé da televisão, na internet. Talvez também existem pessoas que estão na igreja, mas frequentam ela esporadicamente. Revise também o que significa igreja, esse sentido de ser corpo e ser impossível ser igreja sozinho. E, finalmente, as 4 razões pelas quais nós devemos congregar. A conclusão diz que a oração do crente é o Pai Nosso e não o Pai Meu. Interessante isso, coloque esse ponto. E o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25,
que diz não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Veja que desde o tempo apostólico as pessoas já tinham esse hábito pecaminoso de abandonar a congregação. Boa aula a todos os professores, que essas lições de esperança tragam para nós, com certeza, a consciência de que precisamos congregar e fazer parte do corpo de Cristo, essa embarcação que tem rumo aos céus. Que Deus abençoe a sua vida.